Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro, estamos na primeira semana do tempo do Advento e meditaremos na palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e depois versículos 24 ao 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Hoje nós temos esse texto que pode nos conduzir a uma reflexão muito profunda nesse tempo de esperança, nesse tempo de prontidão, nesse tempo de vigilância. Nós temos essa imagem, dessa realidade que Jesus conta, sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Falando dessa questão estrutural, de base, a casa sobre a rocha, aquela que consegue permanecer de pé, apesar dos ventos contrários, das tribulações, dos desafios, das contrariedades. E a casa sobre a areia, ela não tem essa base. Então, qualquer, talvez, desafio, qualquer realidade que venha de contra, ela não tem sustentação, ela não contém, ela não consegue permanecer, dar essa contenção. Mas é interessante que às vezes, isso talvez de imediato fique muito claro para a nossa reflexão, mas é interessante que Jesus ele conta essa parábola a partir dessa realidade do Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que pratica, aquele que de fato realiza. E creio que muitas das vezes, para a gente entender bem essa realidade de ter base, de ter uma sustentação, nós temos que migrar essa realidade para a nossa vida. Que o que Jesus está falando aqui é de uma realidade de uma luta, de uma busca, de cada vez mais amadurecermos nessa dinâmica de uma busca de uma coerência. De que a fé, ela não é somente uma realidade que tem que se limitar aos nossos discursos, o nosso falar da fé, o nosso falar de Jesus, o nosso dizer como até uma realidade descolada da vida. Porque às vezes podemos, e de fato, tanto a realidade que nós podemos viver de uma superficialidade, de uma realidade às vezes laxa, de uma coisa muitas das vezes pautado somente no aparente, numa realidade aparente, tanto muitas das vezes aquela coisa muito quadradinha, de saber das normativas, de saber as normas, de saber, que é um pouco o farisaísmo. Ambos estão falando do Senhor, Senhor. Mas qual o problema? Porque são modos de superficialidade. Um é um modo laxo, é um modo do que, tudo é Deus, tudo é amor, que não sei o quê. É um discurso, mas que isso não envolve, não traz uma realidade de convida, de insistência. E outro dizer que pode, não pode, um julgamento demasiado, uma realidade demais moralista, um legalismo, também é superficial. Porque é só um enquadramento.
mas de fato aquilo é contrário, porque o moralista muitas das vezes ele cobra muito mais do outro, mas a si mesmo, né, não é a mesma coisa, né? Hoje nosso Senhor, com essa palavra, Ele quer vir de encontro a isso nesse tempo do Advento, de nos tirar da superfície, de nos tirar de uma realidade superficial, tanto laxa quanto legalista, e nos levar para uma realidade mesmo de tocar as nossas contradições, de viver uma reflexão profunda e construir a nossa vida sobre a rocha. De que, de fato, quando eu sou atravessado, eu sou tocado profundamente com essa experiência do Senhor, e aí sim se pode elaborar, se pode construir, se pode amadurecer uma experiência, uma vivência de Deus de verdade. Como diz a palavra no Evangelho de Lucas, ide, faze-te ao largo, ou seja, avance para as águas mais profundas. Esse é o chamado, essa é a proposta de Deus nesse tempo para mim e para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.